Olá pessoal, paz em Cristo Jesus, como vai? Vou bem, graças a Deus, espero que todo mundo esteja bem, obrigado a sua companhia, é um prazer te ver aqui, sempre acompanhando os fatos e informações, vamos ver o que anda acontecendo, não tá um dia fora, mas sempre acompanhando as informações, né, sempre ligado, acompanhando, então vamos ver o que fala aí na informação. Streaming se torna o rei da TV, streaming para a TV a cabo, aberta, mudando para sempre o consumo do conteúdo no Brasil. Então as pessoas estão abandonando as TVs. Por que será, né? Deve ser por causa da lacração, né? Só fala em politicagem, fala só do bem, né? Do representante, tem que fazer isso, fazer aquilo. Mas estamos vendo, né? Muita manipulação nessas TVs corporativas, né? Infelizmente é assim neste mundo, né? São informações, né, manipuladas, né? Bajuladoras. Mas hoje tá diferente as coisas, né? As pessoas estão mais atentas, né? Mais curiosas, querem saber o que o real acontece mesmo, né? Está acontecendo neste mundo. Bom, vamos ver o que fala aqui sobre as TVs abertas, né? Nos últimos anos, o panorama da televisão da TV é uma transformação drástica e os dados mais recentes confirmam que já muitos suspeitaram. O streaming agora é o rei da TV, com acessão meteórica. Plataformas como a Netflix, Amazon Prime Video e Disney conseguem atrair milhões de telespectadores, superando a audiência da TV por cabo aberta. Esse fenômeno não é apenas um reflexo de mudança nos hábitos de consumo, mas também representa uma revolução na fórmula para o conteúdo que é produzido e distribuído. As pessoas querem coisas novas, né? Acerta, a palavra fala, não vos conformeis com este mundo, temos que conformar com essas TVs abertas? Não, né? Temos que acostumar com isso não, né? Notícias manipuladoras, bajuladoras, para controlar as pessoas, enganar também, né? Serve para engano essas coisas aí, nós vemos aí, né? Através das imposições, né? Que essas TVs obrigam, né? A pessoa a ir lá tomar suposta, porque o representante obriga as pessoas, né? Sabemos que dá problema essas coisas. Não dá nem para falar sobre isso, mas vamos aqui com isso. Então, o crescimento do streaming no Brasil. Estudo mostra que o número de assinantes de serviços de streaming no Brasil cresce a passos largos. Em 2022, cerca de 65% de famílias brasileiras já possuíram pelo menos uma assinatura de streaming. Esse crescimento é impulsionado principalmente na facilidade do acesso à internet e pela variedade de conteúdo disponível. Então o governo está vendo isso aí, que as pessoas estão migrando, né? Todo mundo está saindo e sair desse atraso, né? Assistir essas coisas aí de mídia corporativa é um atraso, né? Para a pessoa que é enganada facilmente hoje. Graças a Deus tem as mídias sociais, né? Que servem para informar de verdade, né? Enquanto as mídias corporativas tentam manipular, né? Enganar as pessoas com tal de fake, né? Eles são fake, né? Enganam as pessoas aí. Então temos que estar atento, né? Vamos continuando então o governo, que é o que? A censura, né? Censurar canais, censurar a mídia social, né? Que poder pensar, que é que pensa como eles, né? Não devemos pensar como eles, né? Logicamente que não. Então, TV a cabo enfrenta perda. Bom, vai falando lá, mas o mais importante é que as pessoas estão saindo, né? Estão saindo desse aí. Chega de engano, né? Lá atrás eles dominavam, né, essas mídias corporativas, mas hoje não. Hoje a gente tem as mídias sociais, qualquer pessoa pode, né? E transformar, usar, né? Falar de informações, né, sem manipulações, né? Sem. Bom, vamos mudar de assunto. Os cientistas usam milhões de mosquitos para evitar a extinção. Drones lançam mosquitos modificados em florestas para combater a malária. Tá aí, então eles modificam o mosquito
Muito estranho isso, né? Coloca outros mosquitos lá para combater o outro. Mas isso não pode gerar uma doença por causa desses mosquitos deles, né? Eles falam que é seguro, mas vai nessa, né? Às vezes solta isso pra dar problema também, né? Tem o tal da chikungunya aí, um monte de doença aí. Será que é através desses mosquitos modificados aí, né? Bom, é de se analisar, né? Isso pode ser uma arma que eles usam aí, bom, assim, não, eu estou apenas, né? Apenas uma suposição, não estou afirmando, mas pode soltar esses mosquitos e pode dar muito problema, né? Saiu até o tal da chikungunya lá, né? E outras doenças estranhas lá que vem, né? Às vezes estão fazendo isso uma arma letal, né? Para as pessoas, bom, aí. O que é a diminuição da massa, né? Nós olhamos lá na pedra da guia da Jorge, ela fala que a população deve se diminuir, né? Você sabe como que vamos diminuir? Como que eles vão diminuir, né? Através aí das imposições, solta esses mosquitos às vezes. É só uma análise, né? Não sou afirmar nada, mas apenas especulações. Então lá vai cientistas estão promovendo iniciativa inusitada envolvendo drones e mosquitos para salvar a extinção. Mas do Brasil tem isso também, né? Eles estão soltando mosquito para combater o outro, mas isso não ataca as pessoas, né? A pergunta é essa, né? Não vai gerar outra doença através desses mosquitos modificados de laboratório? São um questionamento que fazemos, né? Então, drones estão usando para liberar milhões de mosquitos nas florestas e ilhas, uma estratégia de procurar combater outros mosquitos invasores responsáveis pela transmissão da malária, uma doença fatal por aves nativas aqui na cidade. Soltaram os mosquitos aí bastante. Isso que é para combater lá o mosquito da dengue e tal, segundo eles, né? Então, o projeto iniciado em novembro de 2023 já soltou mais de 40 milhões de insetos nas ilhas havaianas de Maui e Kauai, de acordo com a American Bird Conservancy, a organização envolvida na ação. São pássaros emblemáticos do Havaí, famosos, terem uma vibrante bicos adaptados durante. Bom, vai falando ali, vamos mudar de assunto, né? Já falei isso aqui, não vamos entrar muito, não. Tem muito, vamos falar do Rubin, né? Nubin, o que é Nubin? É um chip, né, que vai ali perto da, não vai na cabeça ali da pessoa, né? É um assustador chip cerebral que curadora de memória viraliza, mas não é o que parece. Então é um filme, né? É aquele Black Mirror, acho que é Black Mirror que chama, né? A pronúncia em inglês, mas isso é pro filme, né? Mas é estranho, a pessoa coloca, bom, ali nessa propaganda deles, né, comerciais, os olhos da pessoa fica branca, né? Já fica dominada ou possuída, né? Através do adversário. E também pode ser a marca da besta, né? Vamos ver o que fala na informação. A tecnologia foi longe demais, algo que ouvimos cada vez mais como a IA, que isso pode ser a imagem da besta, né? Ameaçando empregos em alguns setores, nossas vidas estão sendo quase completamente online, nossas invenções sendo vendidas a cada 2 dias. Mas dessa vez a preocupação de ser justificada para um novo chip cerebral, curador de memória, parece estar tomando conta da internet. O chip Nubin, criado por TCK, permite que você entre em consciência virtual, que significa que você pode revisitar sonhos e momentos da vida. Então isso proporciona, né? Mas isso é a propaganda do filme, né? Segundo fala aqui, né? Então ela tem a sua própria página no TikTok com mais de 17 milhões, não, perdão, 17 mil seguidores, recrutou diversas celebridades, influenciadores para fazer anúncio para eles, incluindo o jogador lá, até mesmo a conta oficial do Curis. Então é uma propaganda desse chip aí no BIM, né? Nos cruzais permite os botões da Xanobrin que fica posicionado em temporária antes que seus olhos ficam brancos e aparecem e acabem em outro mundo alheio, onde está sendo vida real. Esses anúncios estão aparecendo no YouTube e na página até em outdoor. Eu já vi essa propaganda aí, né? Você vê que isso é tendenciosa para treinar a pessoa, para a pessoa venha pôr o chip mais para frente, né? A imagem da besta obrigará a todos a colocar uma marca, né, para poder comprar e vender. E se aceitar, vai pro Lago de Fogo, né? Isso pode ser o que pode ser a marca da besta, né?
Não estou afirmando, estou apenas supondo. Então, porque os olhos dele ficam brancos? Isso não é tecnologia, é possessão. É isso mesmo. Escrever uma pessoa preocupada. Cara, as pessoas têm que estar atentas, né? Tem que estar atento para não cair no engano do adversário, que é sujo, traiçoeiro. Aí cheguei no TikTok em 2076, acrescentou outros, brincou, preciso disso, poder viajar mentalmente para outro país. Mas apesar de sua natureza realista, podemos confirmar que a Nubin não é real. Então é um filme lá do Black Mirror, né? Na verdade, tudo isso é elaborado e bastante cara, são relações públicas para a próxima série da Netflix, Black Mirror. Então a propaganda para esse filme aí, né? Mas também isso pode ser o quê? Pode ser porque a pessoa aceitar essas coisas e o tal do chip, né? Tem do Elon Musk lá, tá fazendo o chip. Bom, continuando aqui, é um nome de empresa usada em Sun, que é usada para conectar o mundo real com o mundo digital. Também é referência do episódio Playtest de Black Museum. Acreditas que é um papel importante na próxima sétima temporada, especificamente. O Theo vai falando lá, mas tá aí, né? Todo cuidado, né? Temos que estar atento e vigilante para não cair na armadilha, né? Que isso é uma propaganda tendenciosa para o filme, mas pode também lá para frente, né? A pessoa assiste esse filme, né? Acha maravilhoso, ó, tecnologia tal, e põe essa coisa que pode ser a marca da besta. E aí, se aceitar, e se for a marca, vai pro lago. Mas temos que estar atentos, vigilantes, sempre observando, né? Vendo o que está acontecendo no mundo, sempre olhando. Glórias a Deus. Então vamos para lá. Mais importante é nos alimentar espiritualmente. Você que chegou até aqui, inscreva-se. Peço que inscreva-se no canal, caso goste do conteúdo, como faz os inscritos. Sempre acompanho aqui, né? Glórias a Deus, glórias até que o Senhor tenha nos ajudado. Vamos para Romanos 10, versículo 12. Não há diferença entre os judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, abençoa ricamente todos os que invocam. Então não há diferença entre os judeus, né? O Senhor Jesus veio para todos, né? Veio para mim, para você, para o argentino, para o judeu, e para todo mundo, veio para nos salvar, para tirar deste mundo. Todo aquele que crê será salvo. A palavra fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o nosso Salvador quer dar vida eterna para você, que está aí no mundão aí de qualquer jeito, tá nas baladas, tá no mundo aí, né, perdido, né, uma ovelha perdida, então fazemos o convite, não obrigamos a seguir, né? O mestre fala, né? Segue a Cristo Jesus, quem quiser leva a cruz, negue a si mesmo e leve a sua cruz. Então, quem quiser, então nós convidamos, né? Fazemos o convite, vem ao Senhor Jesus, leva a sua cruz, que é o que? Obedecer os mandamentos, né? Largar as coisas do mundo, ser diferente, né? Temos que ser diferente como andavam lá atrás, né? Quem andava, né, no mundo perdido, né? Então tem que largar as coisas do mundo e vir para Cristo, né? E ser santo, que o Senhor Jesus é santo e quer que sejamos santos, sempre ser igual a Ele, né? Santo, claro que santo é o Senhor Jesus, mas temos que procurar, né? Orar, buscar a palavra, né? Orar, como que eu faço para orar? Entra no teu quarto, fecha a porta, dobre o joelho, ora o Pai Nosso em secreto e Deus recompensará. É sempre dentro das Escrituras Sagradas, né? Graças a Deus, nos alimentando espiritualmente, que está muito próximo à vida do Salvador, a vinda, né? Você vê os sinais aí, todo lugar, a guerra lá em Israel, o relógio, né? O relógio lá. Bom, continuando aqui, vamos lá para João 14, versículo 1. Aí Jesus conforta os discípulos. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Então temos que crer em Deus. Olha Jesus, que morreu pelos nossos pecados, pagou um alto preço na cruz com seu sangue para nos salvar, morreu, ressuscitou no terceiro dia, hoje está à direita de Deus Pai. Glórias a Deus. Na casa de meu pai há muitas aposentos ou moradas, né? Tem outras versões. E se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. O Senhor Jesus falando para os discípulos, fala para nós também. Nós estamos, né? Quem segue o Senhor Jesus é discípulo, segue a Cristo Jesus.
o mestre fala para nós, falou para os discípulos, está falando ao mesmo tempo para nós que estamos aqui neste mundo. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. Preparar lugar onde? No céu, né? Morada, Nova Jerusalém, a palavra Nova Jerusalém que desce do céu. Glória a Jesus, glórias a Deus. Então o Senhor Jesus vai para o Pai nos preparar lugar. Deus a Deus, o Senhor Jesus está falando para ti que vai preparar um lugar para você que crê, que obedece os mandamentos, segue a Cristo. Não está falando para nós, mas para isso temos que nos santificar, lendo a palavra, orando, obedecendo os mandamentos. Graças a Deus, crer no Senhor Jesus, crendo na palavra, tudo é possível para aquele que crê. Glória a Jesus, glórias a Deus, muito próximo mesmo. E quando eu preparar lugar, for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde estiver. Aqui eu creio que o Senhor Jesus está falando do arrebatamento, né? Está falando aqui, ó. E quando eu for e preparar. Então, quando preparar o lugar lá onde nós vamos morar, nova morada, voltarei e o levarei para mim, para que você seja onde eu estiver. Se Jesus falou para dizer e falar para nós. Né? E virá, né? Que é o arrebatamento, a retirada aí dos eleitos, tirar desta terra. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou, é o céu, né? Glória a Jesus. À direita do Deus Pai. Jesus é o caminho para o Pai. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glórias a Deus, é com alegria, né? Com alegria, tá chegando a hora. Né? Nós olhando os sinais, são uma amostra, né? Que está muito próximo à vinda do nosso Salvador. Vem nos tirar deste mundo. Você vê a apostasia, o abandono da fé em certas placas, religiões. Né? Muitas pessoas abandonando a fé, infelizmente, né? Vai esses supostos pastores que pregam teologia da prosperidade, isso não é a palavra, engana as pessoas, são guia cego. Ele só faz comércio, né? Só pensa em vender o evangelho. Infelizmente, fazem isso, né? Não segue o evangelho da luz. Eles são guia cego, né? Leva para o buraco. Esses vão ficar, né? Como fala 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. E ficaram as 5 loucas. Porque não buscava o evangelho da luz, né? Tava no mundo só pensando em bens materiais. Bom, continuando, respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também meu Pai. Já agora vocês o conhecem e tenham visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Respondeu Jesus: Você não me conhece, Felipe? Perdão, é Felipe, né? Mesmo depois de eu ter estado com vocês tanto tempo. Glórias a Deus, glória a Jesus. Quem me vê o Pai, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostras o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? A palavra que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras.
Glória a Jesus, glórias a Deus. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores que essa, porque estou indo para o Pai, e eu farei que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Jesus promete o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que nos ensina a orar, nos ensina a palavra, a crer, nos ajuda na caminhada. Glórias a Deus. Temos o Espírito Santo, que nos ajuda sempre, né? Glórias a Deus. É o nosso Consolador. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, ele dará a você outro conselheiro para estar com você para sempre. É o Espírito Santo que está sempre conosco. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês, será em vocês. O Espírito Santo está conosco. A palavra fala, né? Glória a Jesus. É crer na palavra. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo. Por quê? Por que o mundo? Porque eles amam mais o mundo, né? Tá mais interessado nos bens materiais, pensando neste mundo, né? Pensando na palavra. Graças a Deus. E adorá-lo em espírito e em verdade. Né? Sermos espirituais, não carnais. Né? Porque não vê o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês, será com vocês. Então está conosco, a palavra fala. Mateus 9, versículo 13, de porém aprendei que significa misericórdia quero, não sacrifício, porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores de arrependimento. O que devem fazer? Se arrepender diariamente e constantemente. Eu vou ficando por aqui, já faço de novo um convite. Você que ficou até o final, inscreva-se caso goste de conteúdo e agradecendo a sua companhia. Peço a Deus Pai que abençoe aqueles que nos perseguem, abençoa ricamente os irmãos e irmãs. Em nome de Jesus Cristo. Um abraço e até a próxima. Tchau.